Pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai continuar o estudo da cinemática, só que vamos nos aprofundar em um conceito que é o de velocidade constante. E nesse sentido nós vamos ter o chamado movimento uniforme. Vamos lá? Bom, no caso do movimento uniforme, a gente vai dizer que a velocidade de um corpo é constante, ou seja, ele vai se deslocar de posições iguais, né? Vai ter variações de posições iguais em tempos iguais. E também entra aquela ideia do movimento progressivo e movimento retrógrado. Só que não mais em nós pensarmos na variação da posição, mas sim pensarmos na velocidade. Então, a velocidade de um corpo é positiva, isso implica que o movimento dele é progressivo. Se for negativa, quer dizer que o movimento é retrógrado. Agora, uma coisa importante, gente. Como eu disse para vocês, tudo vai depender da orientação da trajetória. Se eu defino como positiva, nesse caso aqui, né, para direita, então tudo que se move para a direita se move com o movimento progressivo. Agora, e se eu fizer o contrário? E se eu definir que o movimento para a esquerda é positivo? Então, esse robozinho aqui vai ter um movimento progressivo, né? E essa paramétrica vai ter um movimento retrógrado, ok? Vocês, inclusive, podem definir o referencial, podem definir a orientação, mas é preciso que vocês sigam a partir daí para poder escrever as equações de movimento. Beleza? Bom, vamos prosseguir. Reparem que aqui não tem mais aquele índice mzinho representando a velocidade média, tá? Por quê? A velocidade é sempre constante, ela não muda ao longo do tempo. Bom, vamos então analisar esse tipo de movimento. Como eu disse para vocês, ele vai sempre se deslocar, né, de distâncias iguais em tempos iguais. Então vamos soltar esse GIF aqui rapidinho, dessa tartaruga. Reparem que nós temos marcações aqui de instantes e posições. Então, nós podemos concluir que a cada segundo ela está se deslocando em 10 centímetros. Segundo 0, ela está na posição 0. Segundo 1, ela está na posição 10. No 2, posição 20, assim por diante. Com isso, gente, a gente consegue prever o movimento da tartaruga. E mais ainda, né? A gente consegue afirmar que a sua velocidade é de 10 centímetros por segundo. Eu poderia aplicar aquela expressão, né? O V igual a ΔS sobre ΔT para quaisquer pontos que eu quisesse. Eu sempre preciso escolher um par. Então, por exemplo, vamos pegar esse ponto em que ele está nos 10 centímetros, né? No instante 1, e esse ponto que ele está nos 30 centímetros no instante 3. Eu preciso colocar isso na fórmula. Qual que é a variação do espaço? Posição final é 30, posição inicial é 10, pelo que eu escolhi. O intervalo de tempo, né? O instante final é 3, instante inicial é 1. 30 menos 10 dá 20, 3 menos 1 é 2, e obtemos 10 centímetros por segundo. Independente dos pontos que vocês escolherem, sempre vai dar 10, tá? Nesse exemplo aqui, obviamente. Se fosse outra situação, por exemplo, a gente pegar uma lebre, né, e se movesse de repente 1 metro por segundo, vamos supor que essa lebre está bem agitada, né, então a sua velocidade também mudaria, tá? Justamente esses 1 metro por segundo. Ok? A gente também não tem só essa forma de analisar os movimentos, tá? Que é a forma tabelada. Temos também a forma gráfica, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos avançar, então? Agora nós vamos ver a chamada função horária do espaço, do MRU. Isso aqui é uma sigla, tá? Para movimento retilíneo uniforme. Seguinte, uma função, se vocês lembrarem lá da matemática, ela vai sempre estar associada a um valor de x e valor de y, né? Por exemplo, a função no primeiro grau.
Vocês conheceram ela como f de x igual a ax mais b, onde o a era o coeficiente angular e o b era o coeficiente linear. Aqui na física a história vai ser a mesma. Inclusive, nessa função horária do espaço, a gente também vai ter uma função no primeiro grau. Mas de onde que essa função vai vir? Vamos lá, a gente vai montar ela do zero, tá? Ela vem da expressão da velocidade. A velocidade é ΔS por ΔT, certo? A gente precisa, nesse momento, definir que um instante inicial será sempre zero. Ou seja, o movimento começou, eu comecei a cronometrar, ok? Então, estou dizendo aqui que T0 é, por definição, significa esses 3 tracinhos aqui ao invés daqueles 2 da igualdade, tá? Zero. Então, eu vou reescrever. P é igual a ΔS, eu vou separar aqui em S menos S0, tá? Sobre T. O menos T0 aqui, ó, esse T0 ficou como zero, então não preciso escrevê-lo novamente. Então, eu posso, nessas condições, né, eu posso passar o T para lá multiplicando. Temos que V vezes T é igual a S menos S0. Vamos reorganizar isso daqui? Eu quero deixar o S separado, o S sozinho no lado esquerdo. Então, fica dessa forma. S é igual a S0 mais PT. É o famoso S de sorvete. É assim que vocês vão gravar essa fórmula, tá? O que ela diz pra gente? A posição de um corpo, ela vai depender da sua posição inicial e do quanto ele andou, né, com certa velocidade em um determinado intervalo de tempo. Tá? É isso que essa equação diz pra gente. E nós chamamos ela de função horária porque ela depende exclusivamente do tempo. Olhem só, aqui em cima nós tínhamos f de x, esse x é a variável. Aqui embaixo eu vou escrever assim, ó. S de t, ou seja, o t é a grandeza que está variando, ok? Então, guardem bem essa fórmula aqui, tá? Essa daqui é a equação horária da posição ou do espaço no MRU. E olhem só, fazendo uma ponte com a matemática, gente. Aqui em cima nós vimos que o coeficiente angular é aquele cara que multiplica a variável. E o cara que fica sozinho é o coeficiente linear, certo? Aqui embaixo a ideia é a mesma. O cara que está sozinho, o S0, é o nosso coeficiente linear. E o que está multiplicando a variável é o coeficiente angular. Então, aquela inclinação da reta no gráfico vai depender da velocidade. E o ponto de partida, né, aquele ponto em que a reta cruza o eixo das ordenadas, vai ser o nosso S0, a posição inicial. Então, vamos ver alguns exemplos em que nós temos essas funções horárias e a gente precisa reconhecer qual que é a posição inicial e qual que é a velocidade. Lembrando, a velocidade é sempre aquele cara que está sozinho. Desculpa. A velocidade sempre está multiplicada pelo tempo, né? E a posição inicial é sempre o cara que está sozinho. Então, vamos lá. S é igual a 30 mais 2t. Bom, quem é que está sozinho? 30. Então, 30 é a posição inicial. Quem está multiplicado por t é o 2. Então, a velocidade vale 2. Ah, e qual que é a unidade disso aqui? Bom, não sei. A questão que vai dar para vocês, tá? Geralmente, uma questão pode dizer para vocês que um objeto se move segundo essa expressão, né? S igual a 30 mais 2t, e vai colocar no final assim, entre parênteses, SI. Aí vocês vão saber que as unidades vão ser velocidade, metro por segundo, posição, metro, tempo, segundo. Ok? Sistema internacional. Prosseguindo. A segunda, S igual a 25 menos 3t. Bom, posição inicial, o cara que está sozinho é o 25. Velocidade,
O cara que está multiplicando o t é menos 3. Opa, uma velocidade negativa. O próximo. S igual a menos 10 mais 5t. Posição inicial, menos 10. Velocidade, 5. E por último, S igual a 8t. Se não aparece o cara que está sozinho, né? Se não aparece a posição inicial, quer dizer que ele partiu da origem. E a velocidade aqui é o 8. E se eu quisesse classificar os movimentos? Eu disse para vocês que se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E se é negativo, o movimento é retrógrado. Então, olhando aqui, gente, vamos classificar? A primeira, velocidade positiva, movimento progressivo. A segunda, velocidade negativa, movimento retrógrado. Terceira, positiva, é progressivo também. E a última, também é positiva e é progressivo. Bom, disse para vocês que, como aquela função é do primeiro grau, a gente também vai poder representar na forma gráfica, né? E vai ter aquela mesma cara que as funções do primeiro grau, que são linhas retas. Nós vamos ter uma reta inclinada de forma crescente quando nós tivermos uma velocidade positiva. Essa reta vai estar na horizontal, sem inclinação alguma, quando a velocidade for nula, ou seja, quando o corpo estiver em repouso. E nós vamos ter uma inclinação decrescente quando tivermos um movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Então, de cara, vocês já podem reconhecer qual vai ser o sinal da velocidade daquele corpo, tá? Então, no primeiro, velocidade maior que zero. Nesse segundo, velocidade igual a zero. E no último, velocidade menor que zero. Agora, existe uma propriedade gráfica aliás, duas propriedades gráficas nesse caso, que nos permitem identificar posição inicial e também a velocidade do móvel. Que é o seguinte, só de olhar para o gráfico, a posição inicial já saiu. Olhem só, vai ser justamente esse ponto em que a reta, né, está passando pelo eixo das ordenadas, que é justamente o S. Ok? Isso é a posição inicial. Mas e a velocidade? Eu disse para vocês que a velocidade está sendo um coeficiente angular. Então, ela dita para a gente a inclinação dessa reta aqui, que é um certo alfa. Bom, se a gente avançar um pouquinho lá na matemática, pensando nas relações trigonométricas, a gente vai saber que se eu fechar um triângulo retângulo aqui, gente, de forma que eu separe dois pontos específicos, esse aqui e esse aqui, como é que eu posso caracterizar esses dois pontos pensando no plano cartesiano? Esse último aqui é uma certa posição e um certo instante de tempo, né? A posição está aqui, batendo no eixo das ordenadas, e o instante de tempo está aqui embaixo, batendo no eixo das abscissas. Isso aqui é o chamado par ordenado. E esse ponto aqui, essa parte aqui de trás, né? Ele vai ser o S0 e o instante inicial T0, que vale 0. Gente, pensando lá na trigonometria do triângulo retângulo, né? Se eu fizer a relação entre essa medida aqui, que eu vou chamar de ΔS, e a variação desse espaço, né? Posição final menos posição inicial, esse comprimento aqui. E esse carinha aqui, ó, que vai de 0 a t, ou seja, é o nosso ΔT, é a variação do tempo. O que me diz a razão entre esses dois? ΔS por ΔT? Bom, pensando na trigonometria, essa aí é a tangente, tá? Que é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Mas pensando no lado da física, gente, ΔS por ΔT é velocidade. Então, nós vamos ter que a velocidade ela é numericamente igual à tangente do ângulo relacionado à inclinação da reta. Ok? Então, só de olhar para o gráfico. Encontrou aqueles dois pontos. Fez ΔS na vertical, ΔT na horizontal. Dividiu um pelo outro, achou a velocidade. Tá? Vocês podem fazer isso, inclusive, nos outros dois gráficos. Olhem só, nesse segundo.
A posição está mudando? Continua sendo esse zero para toda a vida, né? Então, a velocidade também é nula. Por quê? V é ΔS por ΔT. Se S e S0 são iguais, então um menos o outro vai dar zero. Por último, nesse caso aqui, com a reta decrescente, né, nós vamos ter uma posição inicial que é maior do que uma determinada posição final. Então, esse o ΔS aqui é um valor que é negativo. Daí que vocês vão ver que a velocidade vai dar negativa também. Ok? Bom, vamos prosseguir. Agora vendo um exemplo. No gráfico abaixo, determine a velocidade em cada intervalo de tempo de 1 segundo e classifique os movimentos nesses intervalos. Bom, vamos lá. A gente quer fazer análise segundo a segundo. Então, de 0 a 1 segundo, o que é com a velocidade? A velocidade ela é positiva, né? É uma reta crescente. A posição está aumentando ao longo do tempo. Então, o movimento aqui, ele é progressivo. De 1 a 2 segundos, o que está acontecendo? A velocidade, gente, ela é nula, né? Por quê? É uma reta horizontal. Então, isso aqui é um repouso. De 2 a 3 segundos, é uma reta decrescente. Ele sai de uma posição maior para uma posição menor, que é o zero, né? Vai de 100 a 0. Se deslocou para trás. Movimento retrógrado. Esqueci de colocar velocidade negativa. Entre 3 e 4 segundos, ele manteve a velocidade nula, né? Ele ficou parado naquela posição zero. E de 4 a 5 segundos, ele andou para trás novamente, andou esses 50 centímetros para trás. Então, é um movimento retrógrado e a velocidade negativa. Acabei não colocando aqui, isso aqui é o repouso, né? E como é que eu soube que ele andou 50 centímetros para trás? É só olhar a legenda do gráfico. Essa aqui em cima, ó, entre parênteses, tem a unidade, que é o centímetro. E o tempo está aqui, segundos. Daqui, gente, a gente consegue obter a velocidade. Olhem só. Eu acabei invertendo, né? Ele pedia para classificar os movimentos depois, mas eu fiz antes porque a velocidade ela acaba sendo um pouquinho mais chata. Não é chata exatamente, mas como pode ser a primeira vez que vocês estejam fazendo isso, vai ser mais importante dar uma atenção especial a ela, tá? Então vamos lá. De 0 a 1, eu tô pegando esse par ordenado aqui, né? 50, 0. E esse aqui, 100, 1. Qual que é o ΔS, gente? ΔS é a variação desse espaço, né? Ele foi de 50 até 100. Então, nós vamos ter um ΔS, vamos chamar de ΔS, de 0 a 1 segundo, de 50 centímetros. E o ΔT, todos eles são de 1 segundo, né? Então, nem preciso me preocupar com isso, porque eu vou dividir aquela medida por 1. Daqui nós tiramos que a velocidade, que é ΔS por ΔT, é de 50 centímetros por segundo. Bom, vamos olhar para a variação do espaço agora de 1 a 2 segundos. Gente, ele chegou aqui na posição 100 em 1 segundo, né? E se manteve nessa posição de 1 para 2 segundos. Então, a variação da sua posição é zero. Ele não saiu dali. Então, sua velocidade também é nula. Vamos olhar o ΔS de 2 até 3. Bom, qual que é a variação do espaço aqui? Ele vai de 100 até 0. Posição final é 0, inicial é 100. 0 menos 100 dá menos 100. Só velocidade negativa. Ele fez isso no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, ele tem uma velocidade de menos 100
centímetros por segundo. O próximo de 3 a 4, né? Nós temos um ΔS nulo, novamente, porque ele permaneceu na posição 0. Então, a velocidade é nula. E por último, ele foi da posição 0 até a posição menos 50 em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, olha só, ΔS de 4 a 5 vai ser final, que é menos 50, menos inicial, que é 0. Menos 50 menos 0 dá menos 50. Então, a sua velocidade é menos 50 metros por segundo. E reparem que bate exatamente com os sinais que a gente tinha reparado, né? Crescente, velocidade positiva. Decrescente, velocidade negativa. Vamos prosseguir. Agora a gente vai ver os diagramas de velocidade contra tempo, tá? A velocidade a gente viu que é sempre constante no movimento retilíneo uniforme. Então, aquela velocidade ela não varia com o tempo. A gente espera, então, retas horizontais. Então, com o movimento progressivo, nós vamos ter v maior que 0, né? Uma reta acima do eixo do tempo. O repouso, v igual a 0, essa reta está acima, aliás, está sobre o eixo do tempo. E com v menor que 0, a reta está abaixo do eixo do tempo. E daqui vem também aquelas definições, as classificações do movimento: progressivo, retrógrado ou repouso. E também tem umas propriedades importantes aqui, que é o seguinte: olhando para o gráfico, se eu quiser saber quanto que um móvel se deslocou ao longo do tempo com determinada velocidade, basta calcular a área dele. De onde que isso vem? Olhem só, gente. Vamos supor que o móvel ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Ele manteve essa velocidade ao longo de 2 segundos. Qual que foi a distância percorrida por ele? Bom, se eu jogar na fórmula V igual a ΔS por ΔT, eu vou ter que o ΔS é o produto de V por ΔT, certo? Passando o ΔT para lá multiplicando. Então, olhem só. Velocidade aqui está sendo 2. Então, isso é 2. Intervalo de tempo. De 0 a 2 se passaram 2 segundos. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 unidades de comprimento, né, que eu não sei qual que é a unidade que eu estou tratando aqui, está sendo o meu deslocamento. Mas olhando para o gráfico, eu consigo obter essa mesma medida calculando essa área aqui. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. A minha base é o ΔT, a altura é a velocidade. Então, daí que vem essa propriedade de que o ΔS ele é numericamente igual, deixa eu escrever aqui, vou colocar aqui em cima. ΔS é numericamente igual à área formada entre aquela reta e o eixo das abscissas. Ok? E no caso da velocidade negativa, o corpo está andando para trás, não é? O deslocamento também tem que ser negativo. Então, essa área aqui, ó, nesse segundo caso, ela vai ser o que a gente chama de área negativa. Entre aspas, tá? Porque não existe uma área negativa. A gente diz isso só para afirmar que o deslocamento é negativo também. O deslocamento é para trás. Beleza? Bom, avançando. Vamos fazer agora um exercício só de fixação. E a gente termina a aula aqui, tá? Bom, de novo, pausa o vídeo para tentar fazer sozinho. Vamos lá, então. Um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. A primeira metade com uma velocidade constante de 3 km por hora e a segunda metade com a velocidade constante de 5 km por hora. Considerando desprezível o intervalo de tempo necessário para a mudança de velocidade, assinale a opção que apresenta a velocidade média, em km por hora, que mais se aproxima à do rapaz considerando o percurso total. Gente,
Lembram que eu falei para vocês que existe uma distância de deslocamento e distância percorrida? O deslocamento depende apenas da posição final e da posição inicial. A velocidade média, ela também depende do deslocamento. Então, basicamente, nós vamos ter aquela medida do deslocamento escalar total, né? Não importa o que aconteceu no meio do caminho. Eu vou dividir isso pelo intervalo de tempo total, que ele levou do começo ao fim. Aqui ele está falando que foi separado, né, um percurso em duas metades. Na primeira ele fez com uma velocidade, na segunda ele fez com outra. Vai importar para a gente essas duas velocidades que ele desenvolveu ao longo do trajeto? Não importa. O que importa para a gente? O comprimento total do ponto inicial ao ponto final e o tempo que ele levou para poder percorrer isso, tá? Qual que foi o ΔS total? Ele deu para a gente aqui que esse trecho tem 20 km, então isso é 20. Qual foi o intervalo de tempo? Não sei. Eu preciso calcular quanto tempo ele levou em cada um dos trechos. Então, antes de escrever, vamos desenhar para isso ficar bem claro na mente de vocês? Então vamos lá. Aqui eu tenho aquele trecho, tá indo de 0 até 20, tá? E aqui na metade vamos colocar os 10, ok? Bom, primeira metade ele está percorrendo com uma velocidade, vamos chamar de V1, de 3 km por hora. Segunda metade é uma velocidade V2 de 5 km por hora. Então, pensando nisso, como é que eu obtenho o ΔT1 e o ΔT2, que são os intervalos de tempo que eles passam em cada percurso? É só jogar na fórmula da velocidade. A velocidade média, né, é igual a ΔS sobre ΔT. Reparem que em cada um desses trechos, eles desenvolvem velocidades que são constantes. De 0 a 10, ele manteve 3, sempre 3. E de 10 a 20, manteve 5. Se eu pensar no percurso como um todo, né, de 0 a 20, claro que não vai ser constante, houve uma variação de 3 para 5, mas pensando em cada percurso isolado, é um movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou tratar essa velocidade aqui como só uma velocidade constante, ok? Então, vamos lá. V1 é igual a ΔS1 sobre ΔT1. Eu quero achar o ΔT1, então eu vou trocar ele de lugar com a velocidade. ΔT1 é igual a ΔS1, que vale 10, né? Essa distância percorrida no primeiro percurso, sobre V1, que vale 3. Eu vou deixar assim no formato de fração mesmo, porque esse aqui vai dar uma dízima periódica. Da mesma forma, eu posso calcular o ΔT2. ΔT2, ele vai ser a distância percorrida, né, de 10 a 20 são 10 quilômetros, sobre a velocidade, que vale 5. Eu estou aplicando essa fórmula aqui de cima, tá, gente? Eu troquei o ΔT de lugar com a velocidade e reapliquei aqui, ok? É de forma análoga. E aqui embaixo a gente obtém de cara, e isso dá 2. A gente não viu que a velocidade média era o deslocamento total sobre o tempo total? Então eu preciso somar esses dois tempos. Então, ΔT total será igual a 10 terços mais 2. Desculpa, eu não coloquei a unidade aqui, né? É 10 terços de hora e aqui é 2 horas. Bom, eu estou somando aqui duas frações, né? Esse cara aqui eu posso explicitar como fração, que é o 2 sobre 1. Preciso fazer o MMC entre os denominadores porque eles não são iguais. MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Então, vamos multiplicar a segunda fração por 3 em cima e embaixo. Então, ficamos com 10 mais 6 terços, né? Que é 16 terços. Vamos, então, aplicar na nossa fórmula da velocidade média. Bom, velocidade média é ΔS por ΔT. ΔS, o deslocamento total foi de 20 km. ΔT
foi de 16 terços. De novo, não coloquei a unidade. Hora. Então aqui vai ficar 16 terços. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho uma divisão de frações. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 20 vezes 3/16. Aqui eu posso fazer uma simplificação. O 20 e o 4 são ambos, desculpa, o 20 e o 16 são ambos divisíveis por 4, né? Então, fazendo a simplificação, 20 por 4 vai dar 5. Então, velocidade média igual a 5 vezes 16 por 4 é o próprio 4. 3 vezes 5 é 15. Então, nós temos que calcular quanto que é 15 dividido por 4, né? Vamos fazer aqui rapidinho. 15 por 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 para 15 são 3,0. 4 vezes 7 dá 28, sobram 2. Acrescentamos o 0. E 4 vezes 5 é 20. Essa velocidade média é de 3,75. Mas aqui ele está perguntando qual que mais se aproxima, né? Já que nesses valores, ele está colocando somente com uma casa decimal. E o 3,75, aqui está em quilômetros por hora, né? Pode ser aproximado para 3,8 quilômetros por hora. Então, a resposta aqui é a letra C. Beleza? Então, de novo, vou colocar exercícios lá na plataforma para vocês, tá? E provavelmente vai estar junto com esse vídeo um link na plataforma. Eu não sei se vai ser na Hotmart ou se vai ser lá no Teams. Mas isso a gente vai ver. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima.